pessoal, tudo bom? Aqui eu de volta, professor Windes Brazão Ferreira, PhD no canal Science, o canal que trata da pós-graduação no Brasil sem ter medo de tratar a verdade. Bom, como você sabe, a gente está na série O Campo de Pesquisa. O tema de hoje, que é o 8º tema da série, são 10 temas, então faltam só mais 3, o de hoje mais 2, e o tema de hoje é registro e organização dos dados. Então, vamos aprender um pouco sobre esse universo, que é uma etapa bastante relevante dentro de todo o processo de pesquisa, porque sem isso você fica perdido, sem saber como fazer para poder proceder à sua análise de dados, ok? Até já! Oi, pessoal, então você já sabe, o tema de hoje é o registro e a organização dos dados, e eu vou dar para vocês uma noção muito geral, porque esse é um tema bastante amplo dentro do âmbito da produção de trabalho científico, e com esses dados básicos eu acredito que você vai ter melhor condição de lidar com os seus dados. Bom, a gente vai começar com o quê? Primeiro com o foco. Quando você vai para o campo de pesquisa colher dados, você precisa saber exatamente o que é que você vai fazer naquele dia durante o período que você está lá. Preferencialmente, você deve saber isso pensando em termos de tempo. Por exemplo, eu vou chegar às 2 da tarde, nesse contexto, vou fazer uma observação em tal lugar, sobre tal situação, no período de 2 às 3 da tarde. Aí eu tiro meia hora para fazer uma revisão dos dados que eu colhi e posteriormente de 3h30 até as 4h30 da tarde ou às 5 horas da tarde, eu vou entrevistar esta professora ou aquele funcionário de tal ONG, ok? Então, você precisa ter estruturado claramente com foco. Mas, para você fazer isso, tem um elemento chave. Claro que nessa altura dos acontecimentos, você já tem o seu projeto de pesquisa todo estruturado, a sua metodologia de pesquisa todo estruturado. Você já sabe se você vai fazer um estudo de caso, se você está fazendo um estudo, uma pesquisa documental, se você está fazendo uma pesquisação, então você já tem clareza de quais são os instrumentos mais relevantes, os instrumentos, na verdade, compatíveis com aquela metodologia em particular. Então, uma vez que você tem isso estruturado, você tem que ter claro na sua cabeça, na ponta da língua, qual é o seu objeto de estudo, qual é o objetivo da sua pesquisa e o que é que você pretende responder. Quando eu falo responder, eu me refiro à pergunta de pesquisa, porque você se lembra que lá no teu projeto você tem problematização, e aí você vai dizendo por que naquela situação em particular você identifica um determinado problema que precisa ser resolvido, que precisa de uma solução, que precisa de uma resposta. Então, é este problema de pesquisa que gera a pergunta de pesquisa. E aí você precisa ter claro na sua cabeça qual é a pergunta de pesquisa que você quer responder. Porque senão você vai para o campo e vai colher dados que não se compatibilizam com esses 3 elementos. Objeto de estudo, objetivo da pesquisa e pergunta de pesquisa, ok? E esse é o foco que você tem que ter. Anote aí no seu caderno, no seu celular, mas eu acho que é melhor você ter uma fichinha que você, coloca dentro da bolsa, os rapazes colocam dentro da carteira, enfim, para você ter isso na ponta da língua, que vai te ajudar demais da conta. Bom,
Uma vez preparado para ir para o campo, você vai fazer o quê? Veja só, você está colhendo dados. Então, você já sabe, em função dos outros vídeos desta série, que você vai utilizar diferentes instrumentos ou técnicas de coleta de dados. Você vai utilizar observação, ou você vai utilizar entrevista, ou você vai utilizar grupo focal, ou você vai utilizar questionário, ou você vai fazer fotos, ou você vai fazer filmes, não sei. Mas você vai usar uma série de instrumentos de coleta de dados. Ou você vai utilizar alguns, dependendo do tipo de pesquisa. Por exemplo, se você está fazendo um experimento, você vai utilizar um questionário e pronto. Então, dependendo do tipo de pesquisa que você adotou para o seu projeto. Bom, além desses instrumentos e técnicas de coleta de dados que você já conhece, você tem o quê? Você vai ter diferentes fontes. O que são as fontes? São as pessoas, por exemplo, que estão no campo. Então, a diretora é uma fonte de coleta de dados. Você pode fazer uma entrevista com a diretora. Mas vamos supor que você quer colher dados dos professores, que é uma outra fonte. Aí, como são 40 professores na escola e você quer colher dados de todos, você vai fazer o quê? Você pode usar um questionário, por exemplo. Mas você também quer colher dados sobre um determinado problema com a família ou com os estudantes. O que você vai fazer? Com os estudantes, você pode fazer um grupo focal. Com as famílias, você pode fazer uma entrevista. Então, veja, você tem diferentes fontes. Outras fontes, por exemplo, são os documentos. Você vai precisar de documentos da escola, as atas das reuniões, por exemplo, da coordenação pedagógica. Enfim, por aí vai. E a mesma coisa serve para uma empresa, serve para um contexto organizacional qualquer. Então, serve para o campo, serve também para uma comunidade, né? Porque uma comunidade também tem diferentes fontes e diferentes documentos. Às vezes tem documentos, às vezes não tem, mas tudo bem. Bom, então você tem diferentes instrumentos e técnicas, diferentes fontes. O que acontece? Veja só, vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa onde eu vou utilizar observação, questionário e fotos, ok? Esses são os meus 3 instrumentos ou procedimentos de coleta de dados. Então, eu tenho que observar, eu tenho que me preparar para observar. Primeiro, quem eu vou observar? Segundo, o que eu vou observar? Terceiro, por que eu vou observar aquilo? De que forma que aquilo que eu vou observar tem a ver com o meu objeto de estudo, o meu objetivo de pesquisa e vai me ajudar a responder a pergunta de pesquisa lá no final da tese, depois da análise dos dados. Aí eu vou fazer questionário. Em quem que eu vou aplicar o questionário? É um grupo, 2 grupos, 3 grupos diferentes, 5 grupos diferentes. Eu vou utilizar as mesmas perguntas, eu vou ter que adequar as perguntas para diferentes grupos de pessoas que vão responder ao questionário. Então, todos esses elementos precisam ser pensados com muita calma. Eu vou utilizar fotos. Que tipo de foto que eu vou fazer? Para que eu vou fazer essas fotos? Aonde que essas fotos entram no momento que eu for analisar os dados? Eu vou fazer fotos indiscriminadamente? Não, claro que não. Eu tenho que ter um foco. Eu tenho que ter clareza do que é que eu quero como fotos, para que as fotos sejam representativas do que eu pretendo estudar, ou melhor, do que eu estou estudando. Então, olha lá, meu objeto de estudo. Mas elas também devem me ajudar a atingir o objetivo da minha pesquisa e responder a minha pergunta de pesquisa. Lembre-se, as fotos ou os filmes, eles sempre são ilustrativos, eles vão mostrar alguma coisa que eu estou identificando como relevante no campo.
E eles também são corroborativos, ou seja, eles podem ser uma prova, entre aspas, visual de alguma evidência que eu encontrei em contextos diferentes. Uma vez que você colheu os dados, então você foi para a escola, fez observação, fui para a escola, fiz questionário, fui para a escola, fiz fotografia. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar em casa ou naquele período que eu tenho já inicialmente no próprio ambiente, no próprio campo, eu já vou fazer uma limpeza daquelas informações colhidas. Então, se eu fiz fotos, eu já vou dar uma geral nas fotos, hoje é muito fácil, você usa o celular, você vai eliminando e tal. Se você fez observação e fez registros, eu vou anotar elementos que eu não anotei no momento da observação, mas que eu percebi e que eu achei que eram relevantes, mas eu não quis anotar no momento da observação, porque eu ia mostrar, por exemplo, para a professora as minhas notas descritivas. Lembra que eu falo disso quando eu trato de observação no outro vídeo? Clica aí na descrição para você ver. Então, veja lá. Eu não anotei aquilo naquele momento da observação, porque eu sabia que eu ia dar aquele material para a professora fazer uma leitura. Mas, posteriormente, eu vou anotar para não perder aquela informação. Se eu apliquei questionário, eu preciso saber, por exemplo, se eu apliquei um questionário para todo mundo, eu vou ter um tempo de 1 hora para aplicar o questionário. Aí eu vou pegar os questionários e já vou verificar se as pessoas responderam as perguntas, se as respostas foram suficientes para que eu faça uma correlação com o meu objeto de estudo, meu objetivo de pesquisa e a minha pergunta de pesquisa. Não, eu vi que aquele questionário ele não funcionou, porque eu não fiz o estudo piloto. Lembra que você tem que fazer um estudo piloto para esse caso. Então, não funcionou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reorganizar o questionário, refazer o questionário e aplicar novamente. Ou com uma outra população, ou com essa mesma, e aí eu vou ter que mudar o estilão do questionário. E eu posso, inclusive, transformar, se o questionário não funcionou, eu posso transformar o questionário numa entrevista. Aí eu seleciono aqueles que são mais interessantes, que eu acho que tem mais alimento para o que eu preciso, para o meu objetivo de pesquisa, o meu objeto de estudo, e aí eu faço entrevista com as pessoas para complementar aqueles elementos que faltaram no questionário. Você está percebendo que você começa colhendo muitos dados e gradualmente você vai afunilando de forma que você sabe num determinado momento que você tem dados suficientes para se retirar do campo. Então, é sempre esse processo. E é muito legal quando você está imerso, ou seja, quando você vai e fica um dia inteiro por um período sistemático, 3 vezes por semana, 5 dias na semana, sempre arrumando um tempo para poder mexer nos dados e organizar os dados da melhor forma possível. Porque isso te dá muitos insights, isso te dá ideias incríveis, isso te dá evidências significativas. E aí você vai fazendo o quê? Você vai pegando todas essas ideias, insights e evidências que são relevantes para a sua pesquisa e já vai jogando lá no seu diário de pesquisa, ou gravando, né? Aí você já está imerso nesse contexto, o que você precisa fazer relembrando? Qualquer instrumento ou técnica que você use, você precisa estar com ele preparado antes de sair de casa. Você tem que alocar um tempo para organizar esses dados no campo e para organizar esses dados e rever os dados fora do campo. Você vai analisar fora do campo, principalmente quanto mais você precisa de informação. E quais são as informações que precisam ser aprofundadas, esclarecidas, melhoradas, em termos de qualidade dos dados que você tem.
Para finalizar, eu vou reforçar a ideia de que você precisa ter sharp, nítido, afiado na sua mente. Objeto de estudo, objetivo de pesquisa, pergunta de pesquisa, porque são esses 3 elementos que vão te dar um norte do que você faz no campo. Bom, eu espero que tenha sido valioso para vocês, principalmente para você que está nessa fase, né, claro. Lembre-se que esses vídeos, eles devem ser vistos do começo ao fim e devem ser anotados os elementos que eu falo, porque esses elementos que eu falo, gente, eles não estão em livros desse jeito, eles estão esparramados, tá certo? Isso tem a ver com a experiência de fazer pesquisa de campo. Bom, eu paro por aqui. Namastê e muita luz para todos vocês.